TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Contagem regressiva. Faltam 15 dias para o Natal, né? 14 dias, melhor dizendo, né? Muito bem. São 11 horas e 13 minutos no Acre. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1, Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, sua TV Rio Branco. Bom dia para você que nos prestigia na capital e também no interior. Você que é de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Eu sempre falo, lá no portal oriobranco.net você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, né? Minuto a minuto, a notícia em primeira mão, e também tem as análises políticas, econômicas, culturais, sociais, tem artigos do Dr. Narciso, tem a minha coluna mais antiga do Acre, Panorama Político, tá bem? E os principais conteúdos também dos programas aqui, você também confere lá. Por exemplo, mais tarde ou amanhã de manhã, essa entrevista que eu vou fazer daqui a pouco vai estar disponível para você nos seus melhores momentos, ok? O vídeo e também a matéria é escrita, beleza? Bom, o programa de hoje começa falando sobre empreendedorismo, sobre direito, sobre educação profissional. Eu vou fazer o primeiro bloco com os doutores Silvano Santiago, advogado, empreendedor, empresário. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui do programa. Que Diego, grande satisfação. Ele vem acompanhado do também doutor Marcondes Montezuma, advogado, também criminalista como ele, empreendedor, empresário. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, Muniz. O doutor Silvano Santiago ficou mais conhecido como um advogado criminalista. O doutor Montezuma como advogado criminalista, também como alguém que fundou, desculpa a redundância, a Fundação Bradesco aqui, há mais de 10 anos, né, doutor? Sim. Lá o senhor ficou vários anos na gestão. 14 anos. 14 anos, parece. Foram rápidos, né? Mas foi. 14 anos, né? Lembrei agora de Getúlio Vargas, 14 anos no poder. Vamos lá, então. Bom, gente, aí o segundo bloco nós vamos conversar com o Éden Azevedo, que é presidente da Associação dos Policiais Penais. Os antigos agentes penitenciários, agora é ASPEN. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui envolvendo a categoria. A categoria está descontente, não pode fazer greve, não pode fazer paralisação, mas todos estão descontentes com promessas não cumpridas, né? Acordos firmados e não postos em prática, ok? Éden Azevedo é o representante legal da categoria, ele que é o presidente da ASPEN. E aí no último bloco, 100% de política, nós vamos entrevistar pela primeira vez aqui com o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalon, do PP. Ele já esteve aqui na semana seguinte à vitória com o Tião aqui no Bom Dia. Agora no RB Notícias será a primeira vez depois de eleito, ok? Isto posto, com apoio do Araújo Super e também o Araújo Mix, que compõem a melhor, a mais antiga e maior rede de supermercados do Acre, e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil. Eu tenho o prazer de conversar então com esses dois amigos, colegas e sócios. Seja bem-vindo, doutor. Afinal de contas, qual é o grande objetivo dessa fundação recém-criada? Ela tem um ano, mas esse período todo foi para se regularizar, regulamentar, para entrar de fato e direito agora, né, em campo. Exato. Eu e o Marcondes, nós pensamos em contribuir decisivamente para a melhoria do conhecimento, da tecnologia e do progresso do nosso Estado. Então, por isso que nós idealizamos e queremos contribuir com isso, com o ensino e a difusão do conhecimento, como já disse anteriormente. E nesse primeiro ano nós estivemos planejando, porque pensamos sempre num longo prazo, não é nada de imediato, imediatista, e agora nós estamos e nos sentimos em condição de começar as nossas atividades. É o que vamos fazer a partir do início do ano de 2021. Vamos lá então, vamos voltar um pouco para a gente contextualizar melhor. Como é que surgiu essa amizade de vocês, o senhor com o doutor Silvano? Bom, essa amizade com o Silvano Santiago tem mais de 40 anos, né? A gente se conheceu
na Universidade do Acre, um pouquinho antes, né? Ele sempre foi um professor de matemática, ele nunca deixou de ser professor, embora tenha atuado na área jurídica há 34 anos, né, Silvano? 34 anos mais ou menos, a gente se conhece desde aí e sempre tivemos juntos, jogando futebol lá no Independência, enfim. E quando eu voltei do meu mestrado e depois quando eu fui encaminhado para a área do direito, nós voltamos a conversar e pensar projetos políticos, pedagógicos, né, para desenvolvimento estratégico do Acre. Legal. Em termos de ciência, tecnologia e de formação. Porque percebemos que essa carência ainda é muito premente no Estado, Sim, com certeza. no município. E nós estamos, então, disponíveis para as prefeituras e para o governo do Estado a oferecer assessoria, consultorias, cursos, qualificação e projetos estratégicos para desenvolvimento. Porque, Muniz, você que é uma pessoa bem informada, sabe que existem muitas ideias no Acre, mas as pessoas não sabem como fazer. Ideias boas. Alguns têm medo, né? Nós sabemos, e sabemos onde estão os recursos, como construir isso. E a Fundação é uma forma de viabilizar e uma forma de contribuir de forma organizada, e de forma científica e de forma proba. Né? Por isso que a nossa Fundação é sem fins lucrativos. Legal. Abri um parênteses aqui, que não tem muita coisa a ver com o assunto, mas só para constar. Então, os senhores trabalharam no Independência com o mestre Bebé, ou já foi depois? Foi um pouquinho depois. Né? Eu fui muito longe, né? Mas o escapulário estava por lá. Escapulário, jogava muito. Na posição, ele e o Emerson foram os melhores aqui. Né? Foram, verdade. Hoje eu duvido que um volante desse aí, que é a antiga cabeça de área, tenha coragem de dar uma caneta no cara ali na meia-lua ali, né? Duvido. Se perder ali, eles faziam isso, né? Faziam isso com a maior maestria. Mas vamos que vamos. Doutor Silvano, afinal de contas, os países que fazem parte da União Europeia, não são todos os países da Europa, em sua maioria, 50% da mão de obra economicamente ativa se enquadra nesse campo que vocês estão a explorar, ou seja, o cara ainda não tem um curso superior, mas ele tem um curso profissionalizante. A partir dali, ele tem uma base para seguir seus estudos e, de imediato, ter o ganha-pão, ter uma atividade econômica. Pensando nisso, vocês fizeram isso também? Porque, evidentemente, que nós temos que nos desprender daquela ideia de que o Estado é o grande pai de todos. E nós vivemos num local que precisa ainda escolher qual vai ser o seu viés econômico. Sim. Nós não sabemos exatamente hoje, não temos, é claro, somos um dos mais pobres estados do Brasil, porque nós também ainda não definimos isso. Não é? Então, a nossa fundação é uma tentativa de fazer com que a grande massa populacional, ela esclarecida, e é preciso que a gente se esclareça, para poder exatamente contribuir financeira e economicamente nessa distribuição da renda. Não é só o Estado o patrão. Isso que nós pretendemos colocar, a consciência, a conscientização. E a Fundação, capitaneada por nós dois, ela vai, num primeiro momento, e se coloca à disposição da municipalidade, principalmente, para capacitar. Veja, Muniz, que nós temos carências grandes no que diz respeito ao ensino da própria matemática, da língua portuguesa. Há uma dificuldade de interpretação. Eu que sou professor já no ensino superior, sinto latente isso. A pessoa chega no ensino superior com muita deficiência. Então a Fundação quer, no primeiro momento, inverter esse quadro. E a educação deve ser um papel de todos nós, independentemente da coloração político-partidária de quem esteja ali. Legal, eu vou só buscar um ponto aqui para contextualizar melhor. E sim, sem entrar no mérito da ideologia, porque o assunto não é bem esse, mas nós tivemos 20 anos aí, só pegando a carona sua, de um governo de esquerda que tinha o extrativismo vegetal, né, baseado na florestania, como saída econômica. Eu acho que a ideia era legal, era boa ideia, mas não deu certo, pelo menos como eles queriam, né? E já no final do governo de Tião Viana, ele tentou já mudar um pouco esse curso para agroindústria, tentar iniciar esse processo de industrialização. Bom, 20 anos depois entra um governo assumidamente de direita, Gladys Cameli, com a proposta voltada ao agronegócio.
Como se situar nesses dois extremos aí, doutor Montezuma? O senhor que é um cara bastante inteligente também, assim como o doutor Silvano, e que tem uma visão panorâmica sempre. A pergunta que nós temos que responder talvez seja a seguinte: qual é a expertise ou qual é o conhecimento científico que você precisa para tirar ou fazer a extração do látex? Eu, com 14 anos, eu posso ir lá e tirar a borracha do látex? Eu, com 12 anos, posso fazer isso? Qual é a expertise científica que você precisa para coletar castanha e colocar no jamaxi, no bisaco e levar para casa? Você tem algum conhecimento científico que precisa para essas atividades importantes que foram o extrativismo no Acre? Isso. Não é? Que, inclusive, transformou o Acre na Primeira Guerra Mundial em um maior exportador de bem de consumo, como foi a borracha. Ali o Acre teve um papel importante, né? Exato. Naquele processo. Quer dizer, nenhuma. A resposta é simples, nenhuma. Porém, se você propõe um extrativismo científico, que é o extrativismo de colher os princípios ativos das plantas, ou você fazer um inventário genético e biogenético no hectare de planta, você precisa ter uma expertise científica. Além de agregar valor, você tem que ter a pessoa que identifica, que classifica a planta na floresta, um conhecimento de biologia, de química, de bioquímica, de botânica. E nós temos universidades e faculdades aqui no estado que podem formar essa mão de obra. E a pessoa fica lá ganhando dinheiro, não é? Ela não fica lá subempregada. Entendi. Não é? E o Estado pode fazer isso, a Fundação tem esses projetos, e nós podemos colocar na mão dos prefeitos, do governador, esses projetos prontos. Entendi. Bom. E o que acontece? Desculpa, Sim, só não, concluindo. Tranquilo. O que acontece? Nós temos bons profissionais no Acre. O problema não é ter o bom profissional, é saber o que fazer. Né? E como fazer. A Fundação tem essa expertise, Legal. tem esse conhecimento e tem esses projetos. Então você veja que, ao responder a sua pergunta, eu fui não só na história do Acre, mas também fui naquilo que é mais importante, que o Silvano já falou, que é tirar o acreano das costas do Estado. Muito bom. Vou dar outro exemplo. Nós temos aqui várias tribos indígenas. Se você capacita esses homens e mulheres e povos da floresta com essa formação, eles vão ficar na floresta ou não? O senhor tocou num assunto importante, doutor Silvano também querendo pode falar, porque tem muita gente que confunde a chamada preparação acadêmica com a qualificação profissional. Vocês querem unir as duas coisas, é isso? O Acre e o Brasil precisam unir. E esse foi, por exemplo, o sentido da criação dos institutos federais. Por quê? Porque quando o Brasil começou a fazer as hidrelétricas no Madeira, sumiram a mão de obra de carpintaria e de pedreiros aqui em Rio Branco, no Acre. Não tinha como, porque as pessoas foram para lá. Agora, o Brasil descobriu que se não tiver qualificação técnica científica a nível médio, a nível superior, não tem mão de obra para você crescer 5%, 10% ao ano. Por falar em crescimento, é impossível você crescer sem se qualificar. Nós temos aí muita gente desempregada e temos algumas empresas oferecendo emprego. E nem sempre os desempregados estão capacitados. Não há, doutor? É exatamente isso que é necessário compreender. Existe uma massa populacional no Brasil que está abaixo da linha de miséria falada. E essa linha, essa tendência é que continue crescendo se não houver um olhar, uma atenção especial para essa formação. O indivíduo precisa ter uma formação completa, o homem integral. Então, no momento em que eu ofereço uma vaga em determinada posição, vão aparecer 10 mil, mas quantos têm condições de desempenhar aquela função realmente? Não é? Quase ninguém, por isso que a gente observa esse número exagerado de pessoas desempregadas diante de um contexto onde vivemos hoje
seguramente entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil ainda se encontra. Sim. É preciso só começar a pensar nisso, como qualificar essas pessoas. E aí que nós entramos enquanto uma fundação educacional. Firmar parcerias com iniciativa, com órgãos públicos e privados é um dos objetivos, doutor? Claro, não só com os órgãos públicos, com os órgãos internacionais também. A nossa fundação, a nossa instituição, ela tem um escopo amplo. E nós não queremos só fazer ensino, nós queremos fazer ensino, pesquisa e extensão. E atuar na tecnologia, na expertise tecnológica. O Acre tem um dos maiores celeiros do mundo em biodiversidade. Nós não temos um serpentário, por exemplo, aqui no Acre, onde você pode tirar o veneno da cobra e vender para a indústria farmacêutica. E nós temos inclusive, serpentes autóctonas que não é classificada ainda a nível de mundo. E nós precisamos entrar nessa seara, nessa área. São os cientistas, nós temos acho que um na universidade, né, poucos cientistas. Eu conheci um que foi para o INPA, no Amazonas, e descobriu uma abelha aqui em Guajará-Mirim, autóctona. Quer dizer, não existe lugar nenhum do mundo. Então nós temos muitas espécies da flora e da fauna que ainda nós não classificamos. Nós precisamos fazer isso e agregar valor e que isso seja então patenteado como sendo da origem acriana e que renda royalty para o Estado. O senhor está falando aí de biotecnologia, o senhor falou agora há pouco também, e se fala muito em biopirataria. A gente combate biopirataria com biotecnologia, doutor, é isso? Sem dúvida, se você coloca essa população que já vive nos rincões do Acre, se você coloca essas pessoas com conhecimento científico, elas vão ser naturalmente preservar a biopirataria. Hoje nós temos um roubo de material genético da Amazônia muito grande. Por quê? Porque as pessoas que vivem lá precisam de trocar esse conhecimento autóctono e, vamos dizer, conhecimento cultural da comunidade em um pão, em coisas simples para a sobrevivência. Nós precisamos sair desse patamar. Sim, nós precisamos qualificar os homens da floresta, os homens do campo, da mesma forma como fazendo na cidade. Com certeza. E isso vai com que vai permitir que eles continuem lá, né? Por exemplo, se fizermos pequenos laboratórios de extração de princípio ativo das plantas dentro da floresta, as pessoas não vão ficar lá? Claro. Certamente. Agora, se você pede para a pessoa ficar na floresta colhendo castanha, eles não vão ficar, eles vão querer vir para a cidade, Claro, porque aqui tem as condições melhores de vida, embora seja entre aspas. Né? Sim. Eu não tenho dúvida que se o doutor Montezuma usar nessa fundação a experiência que ele tem há mais de 30 anos, a competência e o senhor a mesma expertise que tem como advogado também criminalista, não tenho dúvida do sucesso que vocês vão obter. Eu quero agradecê-los pela entrevista, parabenizá-los pela iniciativa e nos colocarmos à disposição para em outra oportunidade a gente esmiuçar melhor isso, que eu tenho certeza que o sucesso está apenas começando. Se Deus quiser, eu quero agradecer muitíssimo a sua compreensão, homem de visão, que nos abre essa oportunidade de chegar até os lares dos acreanos. Precisamos também fazer com que esses nossos ideais eles sejam concretizados. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Doutor Montezuma, foi um prazer recebê-lo também. Fique à vontade nas suas É um prazer conversar finais. Contigo, Muniz, porque você é uma pessoa que pensa fora da caixinha. Você é uma pessoa que pensa de forma ampla e que principalmente ama o Estado. Muito obrigado pela consideração. Eu vou pedir um aumento aos patrões mais tarde. Depois dessa, doutor. Muito obrigado, merecido, doutor. sem dúvida. Agora, eu assumo aqui um compromisso, eu e o Silvano, de todo projeto que nós começarmos a firmar, você será o primeiro a saber e vamos vir aqui no seu programa para divulgar e colocar à disposição dos Eu fico acreanos. feliz com iniciativas assim. Depois de mais de 30 anos como jornalista, como apresentador, eu estou dando mais espaço agora às coisas importantes que possam nos engrandecer, né? Nos enaltecer e fazer com que a gente possa sonhar, né, doutor?
com um novo amanhecer, um novo dia. Agora, uma coisa importante que eu e o Silvano temos conversado é sobre ser probo, ser honesto. Fundamental. E a Fundação vem para fomentar essa ideia. O Silvano mesmo já está concluindo a dissertação de mestrado dele exatamente sobre compliance. Nós sabemos que no Estado não existe compliance, a não ser em algumas, entre aspas, empresas privadas. E o Estado precisa conduzir a sua prática política administrativa vinculada à legislação pertinente, para que você possa, então, não sofrer a todo tempo processos, e o Acre aparece sempre como sendo, nos ministérios nacionais e internacionais, como sendo um estado de corruptos. Nós, como somos acreanos, né, nós precisamos mudar isso. Claro. Agora eu lembrei do slogan da Fundação, que é construindo o futuro. Construir o futuro é olhar o presente. É assim construir o futuro é olhar o presente. É isso que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Sucesso aos dois, tá bom? Obrigado. Já que estamos próximos, Feliz Natal à dupla aqui de advogados. Você também, meu amigo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Éden Azevedo, presidente da ASPEN, Associação dos Policiais Penais. Até já. Muito bem, voltamos com a segunda parte do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco. Agora são 11 horas e 38 minutos. Sempre com o apoio do Arasup, do Aramix e também da Clínica e do Laboratório Dr. Lúcio Brasil, na Travessa Guaporé, próximo ao terminal urbano, no centro de Rio Branco. Ok? Muito bem, uma notinha aqui, rapidinha, antes de começarmos esse segundo bloco. Há mais ou menos um mês eu fiz um comentário aqui com base no que está escrito, está estampado na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e no próprio regimento interno do órgão, sobre a entrada, sobre a indicação do doutor Ribamar Trindade como novo conselheiro da Corte de Contas. E eu deixei bem claro que ali não existia, da minha parte, nenhuma intriga pessoal, ao contrário, nós somos amigos de infância. O pai do doutor Ribamar, o seu Lino Duarte, era compadre do meu pai. Eu digo era compadre porque ele já tombou, ele morreu, ele não chegou a ver o filho tomar posse. Ele morreu no dia 30 de dezembro do ano passado, vai fazer um ano. Ele viu o filho ser nomeado, mas não tomou posse. 2 dias antes ele morreu. E o meu pai se foi em março deste ano, eles eram compadres. Meu pai é afilhado do Juscelano, que o senhor conhece, foi jogador de futebol, jogou nos principais times aqui, inclusive no nosso Tricolor de Aço, na Independência. Então nós temos amizade de infância. E eu que não gostaria de ver um amigo lá no Tribunal de Contas, ocorre que ele não preenche os pré-requisitos. Ele tinha que ser auditor substituto, não é. Aliás, ele não faz parte de fato do tribunal, ele era um cargo comissionado no Tribunal de Contas. Além disso, tem aquela história, porque a 6ª vaga agora, deixada aberta com a morte do doutor José Augusto de Faria, em agosto desse ano, pertence ao Tribunal de Contas. Não é de livre escolha do governo do Estado. Eis o equívoco. Comemoraram antes do tempo com a decisão liminar e agora o presidente do STF deu no meio da linha. Proibiu a posse. Vamos deixar como está para ver como fica. Só digo o seguinte, o governador não é obrigado a nomear a doutora Maria de Jesus, que é auditora substituta, como conselheira, mas não tem o direito de indicar ninguém para a vaga dela no momento. Qual seria a solução? Um concurso público no Tribunal de Contas para ter outra pessoa, porque já barraram a doutora Jesus por causa da idade. Embora a PEC da Bengala, dê a ela amplos direitos, mas não estão sendo levados em conta esses detalhes. Ok? Vamos lá então. Anunciei agora, na virada do bloco, a entrevista com Éden Azevedo, presidente da ASPEN. Mas a entrevista com o prefeito eleito Tião Bocalon vai ao ar apenas no final da tarde, que a gente vai voltar agora com o programa de tarde, às 5 da tarde. Então,
O Bocalão não vai ser entrevistado agora, e sim no final da tarde. Eu tenho o prazer, então, de voltar a conversar com a dupla sensação do momento. Silvano e Montezuma, da Fundação. Isso é bom porque a gente tinha outros assuntos aí para colocar em prática, vamos aqui. Afinal de contas, sem educação a gente não pode pensar no futuro melhor, né, doutor? É verdade. Então vocês estão aí ajudando o poder público e as empresas privadas a terem uma mão de obra nós só queríamos... qualificada, preparada para o futuro. Sim. Né? Dessa feita, é bom esclarecer que nós acreditamos que santo de casa faz milagre. Faz. Que há situações... Eu não concordo com essa frase, não. Tem uns que falam que santo de casa não faz milagre. E a gente vê que, e o que eu quero dizer com isso, é que a gente vai buscar distante aquilo que nós temos aqui. Sim. E a Fundação, ela vai demonstrar isso. Nós queremos inverter o quadro justamente através da educação, a partir dos exemplos do que já foi realizado em tantos países do mundo, né? Basta a gente olhar o que aconteceu o Japão pós-guerra, Coreia e até a própria China. Agora, recentemente, né? Doutor Montezuma também pensa igual nesse sentido? Sim, veja, o Acre está para o Brasil assim como o Japão está para o mundo. Veja, o que o Japão tem de riquezas naturais? Nada. E uma ilha que tem tremores de terra todos os dias. O Acre não tem nada do ponto de vista de ciência e tecnologia para ofertar à população do Acre. Nós temos, inclusive, a gente estava conversando aqui, uma população do estado que não chega a 1 milhão. É verdade. E nós somos um dos estados mais preservado do país. E uma riqueza incalculável. A riqueza natural. Natural. Que não chega a ser uma riqueza real, né? O Japão tem hoje a expertise em várias áreas do conhecimento, tecnologia, enfim. O Acre pode ter também. Claro. Além do mais, nós temos além dessa riqueza natural, nós estamos geograficamente numa região privilegiada. Nós somos o centro da América do Sul. E por que alguns afirmam que geograficamente nós estamos mal situados, doutor? Porque fugiram da aula de geografia. Desculpa. Se você olhar o mapa da América do Sul, nós estamos mais perto da Argentina do que São Paulo. Sim. Convém também mencionar que, segundo as informações, e eu já vi isso nos céus, aqui diariamente transita 34 voos internacionais. E o banco é uma aerovia. Sim. Aqui funciona como se fosse uma rotatória. Então, são 34 voos internacionais, nós temos um aeroporto internacional. E nenhum deles pousam aqui. Abrindo assim um outro parênteses aqui, só para reforçar, o governador Gladys Cameli já sacou isso, geograficamente, e propôs à CBF a realização de jogos aí da Mercosul, aqui no nosso estado. Fica bem mais próximo. Se você percebeu a região geográfica, nós estamos mais próximos do Caribe do que São Paulo. Os voos internacionais para o Caribe saem todos de São Paulo. Um grupo de empresários, durante aquela enchente de 84, de 2014, 2015, digo, enchente ou alagamento, como queiram, um grupo chegou a defender essa saída aqui e não diretamente com o Brasil, o Porto de Santos. Eu começo a dar razão a eles também, tanto para exportar quanto para importar. Sim. Se você chega na Colômbia, que nós somos quase vizinhos, na Colômbia, sim, nós temos vizinhança com o Peru e com a Bolívia. E se você olhar de cima o mapa, você percebe, quando o mapa é feito pela NASA, que é um mapa real, sim, você percebe que as distâncias são menores do que o mapa gráfico. Sim. Por quê? Porque o mapa não é o território, como dizia lá o Sé, quer dizer, é muito diferente o mapa da vida real do território. Mas quando você vê o mapa da NASA, você percebe que as distâncias são menores, a olho vistos, né, a olho nu. Então, se você tem uma aerovia aqui, né, distribuindo todos os bens de consumo que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos, para a América Latina, o Acre se torna o centro do Brasil. A gente inverte o vetor. Agora, é por isso que precisamos preparar o nosso pessoal. Por exemplo, nós teremos um papel fundamental no que diz respeito a um projeto que a gente já iniciou.
que é o projeto a Tríplice Fronteira, Sim. a realização desse direito internacional, que as nossas relações com Bolívia, com Peru principalmente, que é a rodovia que é a rodovia do Pacífico, né? Nós, infelizmente, não temos notícias, né? Eu não ouvi ainda nenhuma notícia dizer que os poderes constituídos, o executivo tanto nacional quanto estadual ou municipal, que seja daqueles municípios, tenham travado algum tipo de conversação, de negociação, ou de encontro com esses nossos parceiros, com esses vizinhos. Nós somos vizinhos, mas vivemos de costas para eles e eles de costas para nós. Quando tem conversa é porque houve um sequestro no Acre que levaram para a Bolívia, houve um assalto, só isso. Mas nós não temos, pelo menos eu não vejo na imprensa, notícias de que está se tratando de um congresso de ciência, tecnologia. Houve um início de um processo no final dos governos militares, e aí depois do final dos anos 80, já na chamada Nova República, criaram até um instituto, BOLPEBRA, né? Bolívia, Peru e Brasil, mas parece que acabou se perdendo pelo caminho. Agora há um novo projeto em curso, mas digamos assim, o tão sonhado projeto de integração ainda não aconteceu, né, doutor? Sim, não aconteceu e a Fundação vem preencher essa lacuna. Nós temos que fomentar essa relação cultural científica com os Andes, né? Por exemplo, em termos gastronômico, por exemplo. Nós temos pouca comida dos Andes aqui e pouca comida do Acre, lá na Bolívia e Peru. Do ponto de vista científico e tecnológico, o Peru e Bolívia têm muitos importantes cientistas que nós não conhecemos. Qual é a publicação? Quantas pessoas no Acre falam fluentemente o espanhol? Que nós precisamos. E quantas pessoas na Bolívia e no Peru falam fluentemente o português? Aliás, partindo desse princípio aí, o Brasil está meio que de intruso na América do Sul, né? Porque é o único país que fala português. Que fala português. Então, nós temos, o Silvano tem muitos contatos na Bolívia e no Peru, inclusive do ponto de vista do direito internacional, né? O direito ecológico. Quer dizer, nós vamos fomentar essa pós-graduação e mestrado na área de direito ecológico, doutorado na área de direito internacional. Hoje nós estamos vivendo um momento no mundo de internacionalização de tudo. E essa integração ela tem que ser completa, né? Do ponto de vista do direito, do ponto de vista da economia, da cidadania, da cultura, do esporte, né? Olha, só milho, nós temos em torno de mais de 100 espécies. Sim. 35 está nos Andes. E nós só comemos aqui, gastronomicamente, uma espécie aqui no Acre. Por que a gente não come? Por que a gente não tem essa variedade de espécies? Para quem não sabe, não lembra, gente, eu esqueci de falar, mas o Dr. Montezuma também é um especialista do ponto de vista da gastronomia. Um Masterchef. Masterchef. Eu só sou curioso e gosto de cozinhar para os amigos. Os mais experientes do passado diziam que isso é uma prova de que o cara é intelectual. Quando se dá bem lá na cozinha. Já que você provocou e eu não me for fazer de rogado, por exemplo, o maior laboratório de Química e Física está na cozinha das pessoas. Explique aí pra gente então isso aí, doutor. As pessoas não sabem. Eu gosto das suas coisas, dos seus mínimos detalhes. As pessoas não sabem o que comem e não sabem por que comem. Mas o laboratório... Não, às vezes sabe até o que comem, mas não sabe o que estão comendo. Então, veja, a cozinha é exatamente um laboratório científico que você precisa... Por exemplo, quem dos cozinheiros sabe o nome científico dos elementos químicos que você utiliza? Vamos lá, então dá um As pessoas não sabem nem o que é proteína, não é, quer dizer, que é carne. Mas a proteína pode ser diversas, inclusive vegetal. Esse é e nós temos que, nesse mesmo viés, nos preparar bastante, porque, Muniz e telespectadores, você sabe que na China ou no mundo oriental, mas na China, com especialidade, se consome muito mosquito, eu digo besouros, né? Esses insetos, né? Come mesmo, porque o inseto tem mais proteína do que o gado, do que o boi. E nós temos hoje 7 bilhões e 800 milhões de moradores no planeta Terra. Tem capacidade para 20 bilhões, segundo a estatística. Então, obviamente que nós somos o celeiro do mundo, é a Amazônia.
Agora, a Amazônia, muitos pensam em internacionalizar a Amazônia, né? Alguns defensores, temos que ter uma soberania, a Amazônia brasileira, a nossa Amazônia. E aí é onde nós precisamos também nos preocupar com esse futuro, como é o nosso lema. Sim. Pensar o presente, se preocupar com o futuro é pensar o presente. Tá. Então, precisamos desse preparo, é imprescindível. Doutor, voltando ainda à questão econômica, saindo um pouco da educação, acho que tem tudo a ver com as coisas se completam, né? Eu só acho que isso é um caminho para a gente buscar, de fato, a nossa vocação econômica? Sim, o Acre precisa, né, saber o que vai perguntar cientificamente. Saber o que quer, né? Qual é a nossa vocação econômica? Essa é a pergunta científica do momento. Tivemos, assim, enganadores no governo falando um monte de bobagem porque falta cultura científica e cultura política e que até agora levaram ao Estado a uma penúria. 90%, se eu estou enganado, se eu não estou enganado, da renda que transita no Estado vem do governo. E nós economia chapa branca ainda. E nós precisamos inverter. Esse programa já falou várias vezes sobre isso, que isso não é novidade para os teus ouvintes e para as pessoas que nos assistem, para o povo acreano. Precisamos inverter esse valor, esse vetor e esse valor científico. Nós precisamos preparar as pessoas para ser dona da sua vida e do seu destino, né? E não depender de ninguém. Nós não queremos que as pessoas sejam preparadas e fiquem com o anzol e a hora que a gente precisar a gente puxa a cordinha. Não, ela tem que ser livre. Sim. E esse é o pensamento do Silvano e que a Fundação tem, né? O Silvano é presidente da Fundação e eu sou diretor científico de Ciência e Tecnologia. Mas, na verdade, nós somos tudo, né, Silvano? Somos tudo porque está incipiente, mas os projetos e as pessoas com quem a gente vai conversando, que estamos conversando a nível internacional, né, e a nível nacional, cientistas, pessoas que têm amor pelo Estado e que gostaria muito de trabalhar ou de contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, a gente fala com eles, ficam apaixonados pelo que a gente tem. Aproveitando, nesse sentido, a Fundação tem a contribuir para dizer o seguinte: olha, existem muitos caminhos aqui, pluricaminhos, e que o Acre não precisa se acanhar, ser tímido e dizer assim, não, vamos escolher um ou outro, vamos escolher o que for possível. As pessoas precisam ter alternativas. Só para encerrar aqui, os pensadores do passado e até os mais do presente também, como o Amazônia da Thiago de Magalhães, como precisa sonhar, né? Isso é um sonho, não há vida. E qual foi o grande sonho de vocês? Qual é o grande sonho de vocês com essa fundação? Eu poderia até chamar o nosso querido Fernando Pessoa para a nossa conversa, que diz o seguinte, e eu faço minhas as palavras dele: eu não sou nada, eu não quero ser nada, não obstante a isso, tenho todos os sonhos do mundo. Pronto, resumiu. Então, eu não preciso estar no Acre para ajudar o Acre. E o Acre não precisa ser acanhado em termos de possibilidades. Né? Ele pode tudo. Basta conhecimento. O conhecimento é o segredo. Quem tem o conhecimento tem o poder. Legal. E aí precisamos socializar esse conhecimento, colocar na mão das pessoas esse conhecimento. E elas decidem o que fazer das suas vidas. A gente não precisa tutelar ninguém. Né? Nós estamos vivendo momentos de reflexão, onde as pessoas dizem, não faz isso, que isso é anticientífico. Mas as pessoas não vão buscar a ciência para saber se ele está falando a verdade. Não faz aquilo. Nós não precisamos que ninguém nos tutele. Aliás, a Constituição já nos fala que nós somos livres. Né? Então, nós vamos exercer a nossa liberdade de ciência, de tecnologia e de pensamento. Muito obrigado, doutor. Sucesso. Foi um prazer. Um prazer. Obrigado. Muito obrigado, doutor Silvano. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E outra coisa, só para encerrar então, você vê que essa fundação vai render boas notícias. E é também muito, e nos foi muito incômodo, tem sido, toda vez que escutamos dizer que existe um número grande de pessoas analfabetas ainda no Acre. E o nosso ideal é erradicar esse analfabetismo. Zerar esse analfabetismo mesmo. Não é só dizer que a pessoa hoje escreve o nome.
Nós já tivemos no Brasil casos em que um deputado federal eleito teve que treinar durante um mês porque não sabia assinar o nome. E nós precisamos erradicar isso. Acabar com isso. Esse é o nosso ideal. Sucesso para vocês. Obrigado. Foi um prazer. Feliz Natal. Depois do intervalo, aí sim, eu volto para conversar com Éden Azevedo, presidente da ASPEM. Até já.